Imagine-se como um rei que viveu 603 anos antes de Cristo e que teve um encontro pessoal com Jesus. O que você faria? Muitas pessoas nem sequer têm conhecimento de que Jesus é mencionado no Antigo Testamento. Há algumas revelações impactantes neste vídeo que você não vai querer perder. Portanto, peço que já deixe o seu gostei e inscreva-se no canal, para que juntos possamos levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Este evento está registrado no livro de Daniel, que se desenrola na Babilônia, uma região governada por Nabucodonosor, um tirano orgulhoso e cruel que tinha satisfação em torturar suas vítimas. Nabucodonosor detinha um domínio absoluto sobre o mundo antigo, tendo conquistado a Síria e direcionado sua atenção para o Egito, seu principal rival na época. No entanto, devido à posição estratégica de Judá, ele percebeu a necessidade de eliminá-la para concretizar sua ambição de construir um vasto império. Nabucodonosor decretou que vários jovens judeus fossem educados para servi-lo como conselheiros sábios e instruídos. Daniel, Hanania, Misael e Azaria estavam entre aqueles que foram capturados e renomeados. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego em caldeu. O rei ordenou a criação de uma impressionante estátua de ouro, com 27 metros de altura, provavelmente para consolidar seu poder, reunindo todos os níveis de seus funcionários em uma cerimônia majestosa. Esses líderes deveriam comparecer à inauguração da estátua, encomendada por Nabucodonosor, e prostrar-se em adoração diante dela. Aqueles que desobedecessem a essa ordem arriscavam-se a ser lançados em uma fornalha ardente, onde seriam queimados até ficarem completamente consumidos. Quase todos acataram as determinações de Nabucodonosor. Apenas Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a fazê-lo. Ele estava decidido a não apenas estabelecer-se como o líder político inquestionável da Babilônia, mas também como a autoridade religiosa suprema na cidade. Eles estavam entre os funcionários que estiveram presentes naquela reunião em massa, e um confronto era inevitável. Enquanto a maioria das pessoas sucumbiu à pressão social, esses 3 homens permaneceram firmes. Pode ser comparado a crianças na igreja que olham ao redor durante o momento de oração para ver quem está ouvindo. Certos caldeus notaram que os jovens hebreus não se prostraram e correram até Nabucodonosor para denunciá-los, movidos pelo ciúme, lançando acusações contra os 3 judeus que haviam ascendido a posições de poder, apesar de terem sido cativos. A razão de sua recusa era a sua fé inabalável, que os impedia de adorar qualquer outro Deus que não fosse o verdadeiro Deus de Israel. Os invejosos cortesões viram uma oportunidade de eliminar Sadraque, Mesaque e Abednego, e não deixaram escapar essa chance. Quando Nabucodonosor tomou conhecimento da situação, ficou imediatamente enfurecido. É surpreendente que ele tenha concedido a eles a oportunidade de se defender das acusações, o que indica que ele tinha algum apreço por eles. No entanto, não se engane, o rei só aceitaria uma resposta: obediência total. Eles tinham 2 opções claras: adorar a imensa estátua de ouro ou enfrentar a morte na fornalha. Apesar de sua devoção anterior ao Deus hebreu, Nabucodonosor acrescentou que somente o Deus deles poderia livrá-los de seu poder. A pergunta do rei, como mencionada em Daniel capítulo 3, foi dirigida a eles com grande indignação. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram trazidos perante o rei, este os questionou: é verdade que vocês não servem aos meus deuses nem adoram a imagem de ouro que ergui? Esses corajosos judeus desafiaram diretamente a ordem do rei e colocaram sua confiança nas mãos de Deus. Sua resposta foi notável. Eles disseram a Nabucodonosor: ó rei, não precisamos prestar contas a você quanto a este assunto. Se nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente, ele nos livrará de sua mão, ó rei. Mas, mesmo que ele não o faça, saiba, ó rei, que não serviremos aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que você ergueu, como visto em Daniel capítulo 3, versículos 16 a 18. Em outras palavras, afirmaram que preferiam enfrentar a ira de seu Deus do que ceder à fornalha de Nabucodonosor. Nabucodonosor então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, para expressar sua ira.
foram designados homens fortes de seu exército para amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego, lançando-os na fornalha de fogo ardente. Esses 3 homens, ainda amarrados em suas roupas, foram arremessados no coração da fornalha, que estava incrivelmente quente. A intensidade do fogo levou à morte dos homens encarregados de jogá-los lá. No entanto, quando Nabucodonosor observou o que estava acontecendo, ficou surpreso. Virando-se para seus conselheiros, exclamou: "Não lançamos 3 homens amarrados no fogo?" Seus conselheiros confirmaram que sim. Mas então o rei ficou ainda mais surpreso e disse: "Vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo, e eles não estão feridos. E o aspecto do quarto é semelhante ao de um filho dos deuses." Isso implica que o 4º homem era uma figura divina. Muitos interpretam como uma representação de Cristo pré-encarnado. Era algo verdadeiramente miraculoso que não apenas estavam ilesos, mas também acompanhados por uma presença divina na fornalha incandescente. Nabucodonosor nos relata que a 4ª presença na fornalha era o Filho de Deus. Durante a parte mais difícil de sua prova, Jesus estava fisicamente presente com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. É possível que os 3 não tenham tido plena consciência da presença de Jesus, pois em momentos de aflição, nem sempre estamos conscientes de sua proximidade. No entanto, essa história nos lembra que, mesmo quando não percebemos, nunca devemos duvidar que Ele está conosco. O relato continua, dizendo que Nabucodonosor observou que os 4 homens estavam soltos na fornalha, e apenas as cordas que os prendiam haviam sido queimadas. Isso ilustra o poder de Deus em impressionar aqueles cujos corações estão endurecidos, não apenas contra Ele, mas também contra seu povo. Aquele que criou a alma pode protegê-la, até mesmo contra o tirano mais poderoso. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha ardente e chamou: "Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham aqui." E assim, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, deixando os espectadores perplexos. Os prefeitos, governadores e conselheiros do rei se reuniram ao redor deles e perceberam que o fogo não havia causado qualquer dano à OAS corpos dos 3 homens. Seus cabelos não estavam chamuscados, suas roupas não estavam queimadas ou danificadas, e nem mesmo o cheiro de fumaça estava sobre eles. Esta história nos lembra que, como cristãos, Deus é capaz de nos libertar de nossos próprios problemas e provações. No entanto, também sabemos que Ele nem sempre age dessa maneira. De acordo com Romanos 5, Deus pode permitir provações e dificuldades em nossas vidas para construir nosso caráter, fortalecer nossa fé ou por outras razões desconhecidas. Nem sempre compreendemos por que passamos por provações, mas Deus simplesmente nos pede que confiemos nele, mesmo quando é difícil. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego tem cativado pessoas, jovens e adultos, ao longo dos séculos. Ela representa uma resposta comum em nossa época: a desobediência civil, que implica a oposição deliberada a um decreto governamental que viola os padrões de Deus. Ficou claro que o rei Nabucodonosor jamais seria o mesmo novamente. Ele abandonou os deuses que havia adorado em favor do Deus do povo que havia perseguido anteriormente. Ele exaltou o Senhor e insistiu que seus súditos não adorassem ninguém além do Deus Todo-Poderoso. Os líderes piedosos deveriam pedir ao Senhor que lhes mostrasse regularmente vislumbres de seu poder e glória. E quando isso acontecesse, eles deveriam testemunhar com coragem e fé, como fizeram Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor reconheceu e abençoou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou um anjo para resgatar seus servos que acreditaram e confiaram nele, preferindo violar o comando do rei a servir ou adorar qualquer deus além do seu próprio Deus. O rei, então, decretou que qualquer pessoa que falasse algo ofensivo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria punida, e suas casas seriam destruídas, pois nenhum outro Deus poderia salvar de tal maneira. Assim, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Jesus é mencionado algumas vezes no Antigo Testamento, embora não seja referido por esse nome ou apareça da mesma forma que no Novo Testamento. No entanto,
Ele está presente no Antigo Testamento, e sua figura e obra são enfatizadas ao longo das Sagradas Escrituras. Jesus Cristo validou a presença de referências a ele no Antigo Testamento. Por exemplo, em João capítulo 5, versículo 56, ele explicou que o Antigo Testamento fala dele, afirmando que, se alguém acredita em Moisés, também acreditaria nele, pois Moisés escreveu sobre ele. Além disso, mais de 300 profecias do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo e foram cumpridas por ele em sua vida na terra, desde profecias sobre seu nascimento até detalhes de seu ministério e morte. Cristo também pode ser encontrado no Antigo Testamento por meio de tipos, que são pessoas ou coisas que prefiguram algo na nova vida de Cristo. Agora, gostaríamos de perguntar para você: você já conhecia essa história? Qual parte você achou mais impactante? Deixe o seu ponto de vista nos comentários. Estamos ansiosos para ler você. Até o próximo vídeo.